Para a gente seguir aqui com o nosso evento, né? Agora a gente vai falar de alguma coisa um pouco mais específica, mas que vai ajudar demais a todos os lojistas, né? Tecnologia headless, né, que está presente numa boa parte dos e-commerce, está ganhando mais e mais evidência aí, é assim que a gente espera que vai acontecer nos próximos anos, também é uma grande tendência, né, de crescimento, e nessa palestra a gente vai entender como utilizá-la a favor da transformação digital com o menor impacto possível nas operações atuais. Para falar desse assunto, ele que tem mais de 11 anos de experiência em tecnologia, varejo e serviço, participou de diversas operações de e-commerce com a plataforma Magento. O tema é como a tecnologia headless pode acelerar a transformação digital. Convidamos o Eduardo Serra, da Digital Hub, que vai nos ajudar com esse assunto. Tudo bem, Edu? Oi, Samuel. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Queria primeiro agradecer. Obrigado. Queria primeiro agradecer a oportunidade da E-Commerce Brasil de estar aqui participando desse evento, junto com esse pessoal muito fera. Todo mundo falando muito bem agora sobre tecnologia, como que a gente pode melhorar os processos aqui dentro de uma operação de e-commerce e, obviamente, tentar trazer aqui para vocês algo, falar sobre tecnologia sem ser muito técnico. Acho que isso é o meu grande desafio aqui hoje. Então, trazer o conceito de headless, de como a gente pode acelerar esse processo de transformação digital, mas que isso seja acessível para todos, sem deixar de trazer algo técnico também para vocês. Então, só para falar um pouquinho aqui do que a gente pode oferecer. Hoje é Digital Hub, eu estou na Digital Hub na área comercial, sou responsável por toda a área comercial aqui na Digital Hub. Trabalho com e-commerce desde 2008, eu fui lojista, participei de outras operações de e-commerce, então eu entendi um pouquinho. Eu estou hoje do lado do prestador de serviço, mas eu fui também do lado do lojista e eu sei o que todo mundo está passando nos dias de hoje. A Digital Hub hoje é um dos parceiros oficiais da Adobe, a gente implanta Magento, a gente trabalha somente com tecnologia Magento, mas aqui não é uma palestra muito jabá, não. A ideia aqui é justamente trazer o conceito de headless, que pode, obviamente, ser aplicado a qualquer tipo de plataforma, como, por exemplo, a própria Vtex, que o Thomas falou agora há pouco. Eu trouxe aqui uma ideia bem interessante. Eu tenho 30 anos, não é muito bem da minha época, eu estava começando ali meu primeiro computador em 96, mas aqui muita gente vai conhecer que era a Booknet. A Booknet foi o primeiro e-commerce do Brasil, que é o que se tem de história de primeiro e-commerce do Brasil, e eu quis trazer isso aqui muito mais como um ponto de reflexão também, para a gente entender que por mais que a gente está falando aí, sei lá, de 24 ou 25 anos de e-commerce, o conceito de e-commerce, propriamente dito, a navegação final para o usuário, que tem total relação com o headless, que eu vou explicar um pouco mais na frente o que é o headless, como ele se aplica, ele continua sendo a mesma essência. Então, lá atrás, em 96, a gente tinha uma série de dificuldades, a gente tinha internet de escada, a gente tinha a questão lá do pulso, que a gente tinha que acessar a partir das 2 horas da tarde no sábado, porque era mais em conta e não ocupava a linha telefônica, iria ocupar a linha telefônica. Então a gente tinha uma série de limitações, principalmente de imagens, de vídeos, eram coisas que realmente eram inacessíveis. Então a gente tem aqui um print, que faltou só o crédito aqui, gente, da ComSchool, eu tirei esse print de lá, que é justamente mostrando como era o e-commerce da Booknet. Então, você tinha um acesso ali para você, coisas que a gente aplica ainda hoje. Então, a gente traz lá, olha, informações como é o maior acervo de livros do Brasil, é um frete sem custo para as cidades do Rio e de São Paulo. Então, a gente está trazendo já os benefícios ali como um todo. Além da busca, só que a gente começa a sentir um pouquinho das limitações tecnológicas. Então, você podia buscar, mas você não podia utilizar acentos como um todo, porque você tinha uma limitação de busca ali daqueles caracteres especiais. Como você poderia também visualizar ali as categorias, um pouco diferente a questão de usabilidade que a gente trabalha hoje, mas não deixa de ser a mesma essência. O que eu queria trazer com isso por mais que a gente está falando de 24, 25 anos depois, o e-commerce ele continua sendo o mesmo. O que está diferenciando é a experiência do usuário, é a essência de como as coisas funcionam, e não necessariamente o modo que é a transação. O objetivo final é você receber o produto. Agora, a experiência por trás de toda aquela transação é o grande diferencial, é o que a gente busca. E o Headless, ele traz justamente essa ideia. Fazendo um paralelo, eu trouxe essa frase aqui do Bill Gates, que ela tem total sinergia
com o que a gente está vivenciando hoje, com essa questão de crise, de superação e de melhorias. E todas as empresas hoje estão buscando a todo custo e toda velocidade uma transformação digital. Só que essa transformação digital, se a gente analisar lá o case da Booknet, ele veio transformando. É uma informação que acabou faltando, muito importante, a Booknet se transformou na Submarino. Ela existe até hoje. Então, a Submarino é uma espécie de uma transformação da Submarino. E o Bill Gates, ele fala o seguinte, que a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. E a segunda regra é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará ainda mais a ineficiência. Ou ainda mais ficou por minha conta, tá bom, gente? Aumentará a ineficiência. O que ele quer dizer com isso? Que por mais que a gente traga uma tecnologia super avançada e que vai trazer algum tipo de avanço tecnológico para aquela operação, ela, na verdade, essa automação ela vai aumentar a eficiência de algo que já existe hoje. Porém, se a gente tem algo ineficiente, vai aumentar essa ineficiência. Então, é muito importante que, independente do uso da tecnologia, que a gente traga eficiência aos nossos processos internos. E aí sim potencializar isso com uma tecnologia. Não adianta a gente pensar, olha, eu vou trazer uma tecnologia headless hoje para a minha operação, se minha operação como um todo ela é muito deficitária. Não vai ser a tecnologia que vai salvar a sua operação como um todo. Ela vai somente potencializar talvez aquela ineficiência. Porém, se você tem uma operação eficiente, aí sim faz sentido a gente trazer tecnologias um pouco mais avançadas para potencializar aquela eficiência. E aí, o que é headless? Como que funciona? Isso para mim é complexo. Então, eu vou trazer aqui algumas analogias de como é o conceito do headless, o que a gente tem de tecnologias tradicionais hoje em plataformas de e-commerce. A ideia que a gente tem hoje é que, basicamente, uma tecnologia tradicional, uma plataforma tradicional de e-commerce, ela é basicamente dividida em duas camadas, digamos assim. Então, a gente tem uma camada que a gente chama de front-end e a gente tem uma camada de back-end. Nada mais, nada menos que, se a gente for fazer uma analogia a grosso modo, é que dentro do back-end é o que está ali por trás que o usuário não visualiza. Então, a gente tem ali as regras de negócio, os métodos de pagamento, os métodos de entrega, os cálculos de frete, tudo isso ali está dentro do back-end, mas suas regras de negócio como um todo. E a camada de front-end é a camada que o usuário visualiza. Então, quando ele está acessando ali no celular dele, ele está acessando na página do desktop, ou até mesmo um aplicativo, talvez, se aquela tecnologia permitir, é o front-end que ele está visualizando. Então, esse é o conceito tradicional hoje de uma plataforma de e-commerce, digamos assim, as plataformas mais simples. E aí a gente tem um outro conceito, que é o conceito desacoplado. Então, a gente tem o mesmo back-end com as regras de negócio, só que aí a gente entra uma outra camada, que é a camada de API. A API, nada mais, nada menos que a gente está falando, são uma espécie de endpoints, então são possibilidades de consulta que a gente tem de informações que estão dentro daquele back-end. Então, eu quero consultar uma API para a qual eu vou consultar ali informações de como é o status daquele pedido do meu cliente, ou ainda informações sobre cadastro, informações sobre pagamento. Eu vou consultar essas APIs que elas vão transformar esses dados em informações, e aí sim eu consigo exibir essas informações no meu front-end para o meu cliente. Ele vai conseguir visualizar o status do pedido dele, uma série de outras coisas. E aí a gente tem a outra camada, que são os canais. Esses canais seriam um aplicativo, um PDV, uma possibilidade, por exemplo, de um usuário visualizar ali no desktop, uma série de canais que seriam os canais de venda dele visualizar aquelas informações do front-end. E aí a gente tem o conceito headless. O que seria o conceito headless? A gente tem o mesmo back-end, a gente tem as APIs, porém a gente não tem mais aquela camada dependente, digamos assim, de front-end. A gente passa a ter a camada de front-end dentro do próprio canal de venda, digamos assim, de visualização do usuário. Então, eu consigo utilizar tecnologias distintas para diferentes canais. Então, nessa ideia, a gente consegue trazer o quê? Eu consigo trazer que o meu cliente ele visualize tecnologias distintas dentro daquele front-end. Então, ele vai visualizar uma experiência diferente para o desktop, uma experiência totalmente diferente para o mobile,
uma experiência totalmente diferente no PDV, até mesmo no quiosque na loja física, com tecnologias distintas, consumindo aquelas informações via API. Esse é o conceito do headless. E aí vem, quais são as vantagens e benefícios de utilização de uma tecnologia headless hoje para o meu e-commerce? Velocidade. Então, se você tem uma empresa que você necessita de ter velocidade, você tem a possibilidade de utilizar headless porque você vai conseguir rodar projetos em paralelo. Então, você vai ter as APIs para você consumir aquelas informações. Então, você pode ter um time, um fornecedor diferente, trabalhando em soluções distintas ao mesmo tempo, sem que você tenha dependência de uma outra tecnologia de front-end. Então, por exemplo, eu quero que uma empresa que é super especializada em aplicativos esteja trabalhando no meu aplicativo, consumindo as APIs que eu já possuo, mas eu quero também uma outra empresa especializada em front-end desenvolvendo a minha solução para celular e eu quero também alguém desenvolvendo a minha solução para desktop. E eu quero uma outra empresa especializada em quiosque, em experiência do usuário físico, em omnichannel, trabalhando dentro da minha solução. Então, você tem essa possibilidade de trabalhar todo mundo em paralelo em tecnologias distintas. Você tem a questão da segurança, as informações vão sempre trafegar através da API, então são informações que vão ser autenticadas, elas não são informações públicas, então isso também é um fator interessante na utilização. Você tem a flexibilidade, que é um dos grandes diferenciais do headless, então você pode utilizar linguagens de programação distintas, então você pode utilizar, por exemplo, ontem a gente teve uma palestra falando sobre o PWA. Então, você pode utilizar a PWA como camada de front-end, mas você pode utilizar também tecnologias como o React ou outros frameworks para você trabalhar em cima daquele front-end. Outra vantagem são as integrações. Então, você vai ter uma única API que ela é comum a todos e ela pode ser utilizada como um todo ou não como um todo dentro daquele front-end. Então, se hoje você tem uma nova funcionalidade no seu back-end, na sua plataforma de back-office ali, na qual você oferece um consumo de créditos por compra. Então, a cada R$1 que eu compro, eu vou ganhar ali 10 centavos de pontos. Então, eu vou conseguir... Eu não tenho API hoje, eu passo a ter uma API para essa informação e essa informação pode ser consumida via API para todos os outros canais de modo simultâneo. Então, eu quero que essa API seja consumida para o meu aplicativo de celular, eu quero que ela seja consumida para o meu quiosque, então o consumo é a todos. Então, no momento que eu faço um upgrade no meu back-office, ela pode ser refletida ou não para todos os meus outros canais de front-end. Vantagens também que é a questão do omnichannel, então vários canais vão estar consumindo essas informações e também retroalimentando. Então, existe a possibilidade na qual, quando eu tenho camadas desacopladas, o meu cliente que acabou de comprar na loja física, ele vai conseguir visualizar a informação do pedido dele dentro do e-commerce, ou até mesmo aquela pontuação dele vai ser abatida da pontuação do e-commerce. Então, isso é bem interessante, porque as tecnologias elas passam a se comunicar, apesar de elas serem linguagens diferentes. O custo, o headless ele não é uma tecnologia que a gente pode se considerar barata, porém é uma tecnologia que a gente pode utilizar conforme o budget do projeto. Então, de acordo com o orçamento que o cliente tem, dá para se trabalhar a questão do headless. Então, a gente vai utilizar tecnologias que a gente tem uma escassez um pouco maior de profissionais, outras tecnologias um pouco mais acessíveis, e a gente pode ir tratando de acordo com cada necessidade de projeto. E, principalmente, um grande diferencial da tecnologia headless, do conceito headless, é a atualização. Cada dia você tem um framework diferente, você tem uma linguagem de programação diferente, e muitas das vezes vocês estavam falando ontem sobre COBOL. Então, o COBOL é uma tecnologia antiga, uma linguagem antiga de programação, mas existem ainda muitas empresas que rodam COBOL. Mas, ao mesmo tempo, a cada dia está se lançando um framework diferente. Então, esse framework ele pode ser utilizado hoje para um aplicativo, amanhã pode ser utilizado outro framework para outro aplicativo, para outro consumo de front-end. Então, todas as tecnologias podem estar um pouco mais atualizadas. E aí vem uma grande pergunta. O headless é para a minha empresa? E aí não existe uma resposta exata, sim ou não. O headless ele vai ser... ele vai funcionar para a sua empresa desde que você tenha algumas características específicas. Então, se você tem necessidades de integrar sistemas e ter sistemas independentes, o headless pode ser para a sua empresa.
Então, aqui eu trouxe uma arquitetura sugerida, digamos assim, uma arquitetura bem simples. Então, a gente tem uma camada de back-end. Então, aqui eu trouxe, por conta da minha realidade, eu trouxe uma camada de back-end do Magento. O Magento ele tem várias APIs já prontas para consumo, mas elas podem também ser customizadas. Então, a gente traz outras APIs, por exemplo, que podem ser consumidas direta ou indiretamente. Então, se você tem um RP, um CRM, uma ferramenta de BI, você tem a necessidade de integrações com Marketplace, por exemplo, você pode integrar com uma N-Market, ou você pode fazer uma integração direta, e essas informações podem estar diretamente integradas nessa API e consumindo diretamente todas essas informações entre os sistemas. E aí entra justamente o conceito do headless, que é desacoplar a camada de back-end da camada de API e da camada de front-end. Eu posso trazer experiências únicas para o meu usuário, para o meu consumidor final. Então, se você tem necessidades de várias aplicações distintas para consumidores distintos, quando a gente fala consumidor, não necessariamente o cara que está comprando, mas também o seu vendedor, a sua linha de frente, informações que você tem necessidade, por exemplo, de exibir para os seus stakeholders, para a sua diretoria. Então, todas essas necessidades de front-end, uma intranet, ela pode estar sendo consumida nessa camada de front-end. Então, o headless ele vai ser muito interessante para empresas que têm necessidade de multicanalidade e várias frentes de camadas de front-end ali para serem exibidas para o usuário como um todo. Então, se você tem um cenário um pouco mais complexo, o headless vai acelerar a sua transformação digital, não só hoje, porque o headless é algo que tem sido muito batido hoje, mas ele, sem dúvida, é uma tecnologia pelo futuro, pelo fato de que a gente vai trazer a questão de desacoplar. Isso vai ficar um pouco mais simples a gente trazer novas tecnologias sem que a gente precise mexer no motor principal, que são as camadas de API do back-end ali como um todo. E era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que consegui contribuir um pouco. E agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho. Ô Edu, contribuir um pouco? Fantástico, você deu toda a arquitetura aí que a gente precisa para poder conduzir. Muito legal, parabéns. Eu tenho algumas perguntas aqui. Claro, por favor. Vamos lá. O Luiz Alves, do Belém do Pará, creio que os brasileiros precisam participar mais da área de avaliações de produtos, vendedores, site. Quanto mais avaliações, mais qualidade. Existe algum aperfeiçoamento nesse setor? A questão da avaliação dentro dos setores ela é bem importante. O fato que a gente tem hoje, então, você, por exemplo, você pode estar colhendo uma avaliação do seu usuário ou do seu consumidor, do seu usuário interno, e essas informações todas podem estar sendo retroalimentadas, por exemplo, dentro da tecnologia headless. Então, se você tem desde um formulário lá quando o cliente compra, quando eu falo formulário não necessariamente de papel, mas sabe quando você vai na farmácia e você vai lá e marca o que você gosta, gostei desse atendimento, carinha verde, vermelha, não gostei. Então, todo esse tipo de informação, querendo ou não, você tem uma camada. Então, a gente pode considerar uma camada dessa como uma camada de front-end. E essa camada pode estar retroalimentando todas essas informações. Então, esse processo de avaliação é um processo de evolução contínua. E a tecnologia headless ela vai permitir isso, porque você vai conseguir centralizar todas as informações e ter um pouquinho de camada ali diferente para cada um desses usuários. Então, isso eu acho que pode ser bem interessante, sim. Muito legal. Tem uma pergunta aqui que é para quem não quer errar nesse momento de transformação digital. Tá? É da Luciana Castro, de Campinas. Quais as práticas que o varejo físico deve tomar e que são indispensáveis para o varejo digital e que poderiam ou que acabam sendo negligenciadas quando as empresas começam a fazer transformação digital? Perfeito, eu acho que essa é a pergunta, digamos assim, a pergunta de ouro, sem dúvida. Na minha visão, o principal entendimento quando a gente está falando de transformação digital é que, independente de qualquer coisa, a transformação ela tem que acontecer em um conceito de MVP. O conceito de MVP é algo bem simples. O que é o mínimo que eu preciso para começar a vender? Então, isso é o primeiro ponto. Nunca pensar no projeto perfeito, na solução perfeita. Não. Primeiro vamos trabalhar em cima do mínimo. O que é o mínimo que eu preciso para começar a colocar um dinheiro para dentro nesse momento de transformação digital? Só que, junto a essa questão do MVP, a gente tem que trabalhar algo muito importante, que é o processo de RFP, que é o que eu preciso
para esse mínimo ser importante dentro do meu processo? Você não pode abrir mão de algumas premissas básicas. Então, se você tem hoje uma necessidade de uma integração com o seu sistema de gestão, de sistema de ERP, importante você entender se aquela tecnologia que você vai optar, ela vai permitir que você integre. E senão você vai adquirir uma tecnologia que ela não vai te atender. Então, é muito importante esses dois conceitos estarem caminhando próximos. O conceito de MVP, o mínimo que você precisa para o seu projeto, e entender o que é que eu preciso para o meu projeto. Se você entender o que você precisa para o seu projeto e pensar que aquilo ali é o mínimo que aquilo vai acontecer, eu acredito que você tem uma chance bem grande de não ter tantas dores nessa transformação digital. Fantástico. Para fechar, dica de ouro agora, tá? Que dica você daria, então, para os pequenos e médios lojistas que estão buscando digitalização durante a pandemia, e existe um caminho seguro para essa mudança? Isso aí é uma pergunta muito complexa e eu acho que se eu tivesse a resposta 100% seria muito bom. Eu acredito que essa corrobora com a resposta anterior, a conceito de MVP e de RFP, de saber os requisitos mínimos ali que vocês precisam, mas eu iria, sem dúvida, buscando soluções que tenham rápido time to market, então que eu consiga implantar rapidamente. Eu não iria para soluções que tenham custos altos, a não ser que eu tenha uma possibilidade muito grande de crescer aquele negócio. E se tratando de momento atual, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, isso é bem interessante que a gente busque soluções que vão trazer o maior retorno sobre o investimento no menor tempo possível. Se a gente conseguir identificar essas tecnologias que vão atender, isso a gente pode estar falando até mesmo de vou criar um Instagram para minha pequena loja. Isso já é o primeiro passo para você começar a validar essa transformação digital. E não necessariamente ir para uma super tecnologia que vai te custar milhares, centenas de dólares e acreditar que aquilo ali vai reverter em investimento. Eu não acredito que isso possa acontecer, não. Fantástico, Edu. Queria te agradecer de novo pela participação, por ter aceitado o convite. Tá certo? Conta sempre com a gente. Muito obrigado.